Bem-vindo à matéria de desenho assistido por computador. Esta é a 8ª aula com o conteúdo de representação gráfica. Então, a representação gráfica, ela busca a manipulação da imagem e a diagramação, reunir os materiais como croquis, plantas, imagens, textos e diagramar ideias, tudo em uma apresentação em um arquivo, como um painel, uma revista, um caderno ou um livro. Então, os programas, as principais ferramentas que buscam esse tipo de atividade seriam o CorelDRAW, o Adobe Photoshop, Illustrator e o InDesign, que seriam da família Adobe. O GIMP, que seria uma versão gratuita do Photoshop, também consegue fazer esse tipo de trabalho, e também a ferramenta online do Canva. Então, primeiramente, através do conteúdo, eu tenho um estudo inicial, então que eu vou pesquisar sobre o conceito, sobre as características, né? Ou até mesmo um arquivo que eu estou explicando o meu projeto, eu vou trazer ele para minha prancha. O segundo seria o fluxograma do processo, né? Muitas das vezes o arquivo, o projeto tem que ser pensado como um fluxograma, né? Para determinação dos ambientes, dos espaços, das conectividades e até mesmo a implantação do projeto. Então, a planta de implantação, que geralmente demonstra, além do terreno e a edificação em si, também demonstra o entorno. E também os estudos de sólidos, né? Ou seja, o estudo formal mesmo da edificação, às vezes destacando o uso, às vezes destacando a forma ou como que isso se interage com o terreno, né? Então, com esse estudo inicial, então você chega na planta baixa, onde você vai demonstrar, ele fica melhor representado, mais humanizado, né? Então, a planta baixa em CAD, você pode também estar utilizando nessa diagramação, né? Então, você com esse estudo inicial, é o passo a passo dos projetos, né? Então, você parte para modelagem já do teu projeto, né? Então, com a modelagem, você consegue extrair esquemas axiométricos, detalhes mais refinados, né? A próprio corte, a própria volumetria, você consegue através de uma modelagem, mas já colocando as aberturas, os elementos que você quer no teu projeto. Um outro elemento bacana de trazer, então, seria a representação de maquetes, né? Só que com uma maquete virtual, né? Então, você, por exemplo, aqui você faria fisicamente um estudo com o terreno e com o teu projeto. Então, você consegue fazer isso também através do software, né? Uma coisa mais básica, mas também consegue estar demonstrando melhor o teu projeto. Com esse estudo de volumetria, você já consegue chegar também no teu corte. Então, você tem mais um desenho técnico que é importante demonstrar. Então, às vezes, através do próprio SketchUp, você consegue exportar um corte e, além de ser um desenho técnico, você consegue também humanizar esse corte, é bem melhor. Então, tudo que você conseguir deixar uma qualidade melhor, por exemplo, o texto, destacar apenas as coisas mais importantes, né, para ficar bem fácil de entender. Fluxogramas também, às vezes você tem os ambientes perdidos e às vezes você pode circular vários deles e colocar em setor, né? A planta de implantação, ela renderizada assim, fica bem bonito, um acabamento bem diferenciado, agrega valor para o projeto. O estudo de formas, então, às vezes você com o SketchUp você consegue fazer aquele estudo axométrico. A planta, se você não puder fazer dessa forma, colocando bloquinhos humanizados, também tem como fazer ela como se fosse renderizada, humanizada mesmo, né? Com texturas, com tudo como se fosse construído mesmo, né? Então, a parte que você pode tirar sketches, né? Como se fosse os esboços, né? Como se fosse um croquis mesmo do teu projeto. É interessante colocar, né? A maquete física, como eu comentei, é uma forma simples de visualizar até mesmo a volumetria, e o desenho técnico que você humaniza também fica cada vez melhor na apresentação. E com isso você vai apresentar ele como se fosse real. Então o render seria, digamos, a terceira camada aqui
da representação gráfica para o projeto. Mas é necessário todas essas etapas, né? Então a primeira etapa seria mais o estudo e desenvolvimento, né? Essa segunda parte seria mais os detalhes, né, do projeto, a concepção dele mesmo, né? Então, algo mais palpável, reajustável, né? Então, às vezes, dentro desse ciclo de projetos, muitas das vezes você volta lá no início, muda de novo, porque no desenvolvimento algo não deu certo, e isso é bem comum em arquitetura. Por último, você tem a finalização com renderização de imagens, o vídeo, né? As tecnologias de QR Code e também a virtualização, como a visualização em realidade aumentada, né? Como o VR. Então aqui eu tenho um painel demonstrando, né? Esse primeiro aqui, ele já traz, principalmente na parte superior e centralizado, o título do projeto. Embaixo tem informação complementar, a barra rodapé, então, que geralmente traz a logo, a disciplina, as informações professor, número da prancha, né, o número do painel. Isso é bem interessante nos projetos acadêmicos. O esquema axométrico, então, ele mostra a implantação então, do terreno, como que foi pensado os blocos, né, os esquemas. Aqui ainda não tem alguma explicação, mas poderia ter, por exemplo, ele colorido e uma legenda do lado demonstrando cada coisa, né? Então tenho a planta baixa, então ele mostra para mim também então como que chegou, né, nesse projeto. O projeto em si, então, com as elevações, tem uma vista interna, tem a própria volumetria renderizada, né? Então tá em destaque isso. Tem alguns detalhes, então, de elementos construtivos. E lá em cima, bem disfarçado, eu tenho essa implantação. Então, quase não dá para ver, né? Parece que ela é uma textura, mas no final ela é também essa implantação. Então, depois que eu visualizo todo esse projeto, eu penso onde que fica isso daí. Aí eu coloco ali em cima, a localização. Então eu tenho outros tipos de representação, então que seria para mídias sociais, que ela é mais breve. Então a planta baixa, mais a perspectiva, né? Ou seja, a renderização da fachada. É algo assim bem interessante. Então você apresenta em uma imagem, em poucos segundos, a pessoa já está detectando os elementos de fachada, de planta. Isso é uma forma bem fácil de representar os projetos, né? Então, o painel de concurso, geralmente ele aparece assim, né? O título, a explicação, né? Então, ali tem o histórico, tem a ideia, o conceito, tem também a introdução, né? Como que foi desenvolvido. Então, tem toda essa parte em texto que foi elaborada para explicar esse projeto, né? Em segundo, eu tenho a localização, então aqui numa escala bem grande, né? Mostrando também um pouco do entorno, o esquema axiométrico de como foi pensado o projeto. Ele é quase que uma forma modular, né? Aqui algum complemento também nessa vista 3D, né? Vamos dizer assim. Eu tenho aqui a implantação axiométrica, então ela parece bem ter os relevos que demonstram as curvas de nível, né? Então é bem interessante. Para cada projeto você tende a destacar o que melhor você precisa, né? Então nesse caso aqui, talvez precisava-se demonstrar em que ponto estaria essa edificação no relevo. Então aqui esse desenho já cumpriu o papel dessa demonstração, digamos, né? Então é muito interessante pensar na apresentação e trazer os desenhos dos assuntos ou das características que você vai apresentar. Então aqui seria o render, né? Que já bem finalizado, humanizado, né? Nesse outro exemplo eu tenho aqui como se fosse um projeto técnico. Então eu tenho um selo ali como se fosse projeto. Tenho aqui a conformação axiométrica e o desenho técnico de planta e fachada, né? Poderia ter aqui, para melhorar essa apresentação também, uma vista 3D, né? Com materiais mais realistas.
algo que agregaria. Mas essa fachada ela já está humanizada, tem a silhueta do personagem, mais um carro, eu já consigo ver assim mais ou menos as medidas dessa edificação. Então aqui eu tenho outras mídias da internet, então que seria basicamente o título, a planta baixa. Essa aqui usou a linha branca, fica bem bacana, dependendo do caso, né? Então, e o render em destaque. Então, poucos segundos você já consegue estar visualizando o projeto como um todo. Você vai corresponder rotacionar essa planta já com a vista em cima, é muito importante, né? Então já está demonstrando certinho para você referenciar o projeto. Nesse outro modelo, então, eu tenho até um título que traz algumas características, traz algumas informações. Eu tenho a planta baixa, né? Então, na planta baixa também tenho alguns itens que já me dão noção de escala, como o layout, né? Mobiliário. Então, eu já consigo ver o tamanho dessa edificação. E a imagem em destaque, que seria essa, essa renderização. Então, tem pessoas, tem carro, né? Eu já consigo ter a noção de escala. Então, outros exemplos de diagramação, como foi concebida essa prancha, que é do meu TCC. Então, Escola Belas Artes era o título, né? Eu tenho um rodapé embaixo, que eu até não tenho um retângulo, né, nesse rodapé, porque em outras pranchas eu tenho outros conteúdos, então que daí não fica uma tarja mesmo, né? Então eu deixei dessa forma, né? Só solto ali as informações mais colocadas dessa forma. Então, eu tenho títulos na vertical, como esse de análise urbana. Então, eu consegui concentrar todo o material nesse resumo. Então, trouxe esses mapas que eu fiz, então já respeitando o norte, a escala, trazendo a legenda, né? Todo desse estudo. Então, esses mapas eu trouxe aqui dentro com a explicação. Então, eu tenho outro título aqui que está na horizontal, trazendo o conceito, né? Então, eu explico as palavras-chave do conceito, o próprio conceito, o que foi inspirado e as correlatas que trazem ideia à forma que eu quero para o projeto, né? Então, também resumir toda essa parte aí que tem um estudo extenso, eu resumo ele na prancha para ficar mais fácil de entender. Aqui, de novo, seria a terceira prancha. Então, tem a implantação. A implantação, eu tenho o título, tenho o rodapé de novo, né? Eu tenho um esquema axométrico, então, para explicar como que foi concebido o projeto. Então, na figura 1, é praticamente como o terreno é naturalmente. Então, é muito fácil ver como que eu vou carregando esse material, como que eu vou construindo através dele. Então, eu comecei com um terreno sem nada, né? Só com seus condicionantes físicos. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, no terreno tem afastamento por conta de um rio, de um córrego, né? Como esse tem um córrego bem no meio do terreno, né? Então, é interessante mostrar isso, né? Poderia até colocar ali um tracejado ali, demonstrando que teve esses condicionantes, né? Então, na segunda figura já mostra as duas glebas que se formaram, né? Que é a área aproveitável do terreno, né? Então, eu tenho o bloco 1 e bloco 2, que assim foi colocado. Então, com os afastamentos do limite, linha férrea, ruas, o rio, o córrego, né? Aí eu comecei a colocar os blocos da forma que melhor se dispunha o projeto no terreno. Depois dessa conformação dos blocos, né? Esse projeto, então, precisou a demonstração das conectividades que eram necessárias entre os blocos. Então, o bloco 1 e o bloco 2. Então, precisaria ter uma conexão entre eles no projeto. Então, nisso eu demonstrei através dessas setas, né? Falei ali. Então, na figura 4, eu coloquei essas rampas aqui, então fazendo as conexões que eram necessárias. Então, a partir disso também foi implementado no projeto os estacionamentos, as demais calçadas, né, para se transitar entre os blocos e o terreno, né, essa interação da edificação com o terreno. E por último, a
cobertura das edificações, né? Já trazendo esse conceito ondulado, né? Então, eu trouxe em 6 figuras como foi montado o projeto, de uma forma simples, né? Então, na implantação, então, eu comecei com o título, né? Coloquei o título, a escala gráfica, que é bem importante. Eu fiz essa implantação a partir de uma renderização de uma imagem. Então, como a vista superior, então eu tenho as edificações vizinhas, eu tenho elas em 3D. Eu coloquei o norte aqui, então são as coisas básicas. O nome das ruas está colocado aqui. O rio, o nome do rio e o sentido que ele corre. O córrego, que é bem importante nesse projeto. Também as cotas de afastamento, então, do córrego até a edificação, ou do rio até a edificação, a espessura do rio. Sempre colocando essas setinhas do acesso principal à edificação, os acessos em cada bloco, então tem várias entradas, então demonstrando bem certinho. Então com essa prancha já consegue ver por onde eu consigo acessar essa conectividade. Então, e como foi pensado esse projeto com o entorno. Então, uma das coisas também interessantes em se representar no projeto é a escala desse projeto em meio ao entorno. Então, nessa imagem embaixo foi representado a escala. Então, por exemplo, para eu saber se isso aqui não vai ficar algo assim muito chamativo, muito destaque na minha paisagem. Então, é interessante você pegar, por exemplo, uma foto do terreno, sobrepor o teu projeto, né? Mais ou menos no mesmo ponto de vista, e você ter esse estudo também do impacto que vai ter visual, né? Então, essa aqui seria uma das fachadas, né? Uma coisa que seria interessante em melhorar seria colocar aonde que eu estou fazendo esse ponto de vista aqui, por onde que representa essa imagem. Então, ele estaria mais ou menos aqui. Eu poderia colocar um olhinho aqui e uma seta, né? Então, ele mostra para cá, né? Então, que essa ponta aqui com essa base amarela, então seria concha acústica. Ela é exatamente isso aqui, né? Concha acústica. Então, poderia demonstrar aqui. Assim como eu poderia também colocar mais imagens demonstrando outros pontos de vista, né? Como esse aqui, que é o principal. Poderia colocar outro daqui, outro vendo já esse aspecto do córrego, né? Mas isso é demonstrado em outras imagens adiante. Então, essa imagem renderizada é bem interessante para demonstrar elementos. Então aqui eu tenho uma outra prancha. Então ela também traz o título, o rodapé com as informações. Então o rodapé eu deixei ele transparente para justamente chegar, por exemplo, nessa prancha e eu utilizar essa parte que seria um corte, né? Então seria a terra para fazer mesmo esse rodapé. Então em qualquer prancha ele se adaptou muito bem. Então esse rodapé ele fica aqui. Esse corte, como é que eu fiz ele? Então, eu fiz o corte através do SketchUp, vim e destaquei ele no próprio Photoshop. Então, eu fiz um pincel que sai esse efeito de tinta jogada, né? Embaixo eu tenho uma textura, aqui eu fiz como se fosse um cinza, tipo concreto, mas poderia ser terra, outro elemento, né? Eu fiz uma seleção aqui e deixei dentro da edificação cores mais intensas, né? Então seria o meu destaque no corte que eu estou mostrando. Onde eu corto a edificação, fiz um preenchimento em preto, então paredes, pisos, coberturas, né? Deixo preto e eu fiz uma camada de branco com opacidade do fundo da prancha. Então, aonde tem esse fundo lá, ele não tá na mesma cor que esse aqui, apesar de ser o mesmo material, porque eu deixo mais destacado essa parte de dentro e que tá o fundo eu deixo mais opaco nesse branco, né? Então eu trouxe também árvores em PNG, que ela tá mais no fundo, eu deixei ela com opacidade menor. Eu trouxe passarinhos, então tem a parte bem humanizada desse projeto, né? Então esse projeto eu também trouxe o nome, né, um corte e tal, e coloquei a escala gráfica, né? Então a escala gráfica desse projeto permite eu medir, às vezes por comparação, alguma medida ou alguma situação do projeto. Então também referenciei
esse corte nesse axométrico, que a gente representou como se concebeu esse projeto, lá com aqueles esqueminhas, e aqui eu passo um corte diretamente nele. Então aqui também tem a referência do norte. Então o próximo eu já vou apresentando os detalhes importantes, né? Então já apresentei plantas, já apresentei cortes, já apresentei implantação, conceito, toda aquela parte. Eu vou apresentar agora os detalhes, né, que fazem também parte da beleza do projeto. Então aqui eu coloquei simplesmente a imagem e a explicação embaixo. Então poderia ter feito algo melhor, trazendo chamadas e fazendo os comentários. Então isso é uma parte bem importante, que você diagrama também como se fosse feito à mão as ideias e como você chegou, e você destaca, né? Digamos aqui, faz chamadas, explica, né? Então cada imagem você tem algum detalhe que você quer mostrar, que você também deve fazer mais como desenho, ou e diferente de só jogar uma imagem ali e colocar e tem um texto embaixo. Então, muitas vezes esse texto embaixo não vai interessar. Mas se você riscar a imagem, fazer uma chamada, esse texto já vai interessar. Então, isso seria algo para ser melhorado nessa fase de diagramação. Então, trouxe esses detalhes, aqui mais detalhes assim, bem explicado, mas só dessa forma também está bem explicativo. Então, o que eu estou falando ali é que você às vezes pode confundir, o espectador pode até estar achando algo exagerado ou não entender o porquê de alguma coisa que você concebeu no teu projeto. Então essa é a fase que você explica o porquê. Então é bem interessante mostrar todos os detalhes, né? Então você vem do macro do projeto para o micro, né? Então, você mostra cada detalhe mesmo. Então outros formatos de diagramação seriam as revistas, livros, onde você tem várias páginas para apresentar. Isso é bem interessante, porque permite também você ter a atenção do espectador para cada, do leitor, né? Para cada desenho, para cada ideia. Então você segue o roteiro fixo por página, né? Então muitas das vezes no painel o leitor está vendo algo macro, ele já parte para o que interessa. E às vezes tem algo tão importante lá no início do projeto que vai fazer a pessoa entender como que funciona o projeto, como que você pensou naquilo, né? Então, e justifica as coisas do projeto. Então, é interessante ter início, meio e fim, né? Então, e o projeto ele se auto-explicar. Então, o programa que trabalha isso com maestria seria o InDesign, né, da Adobe. Então, ele praticamente é usado aí por maiores editoras de revistas e livros, porque ele traz informações de uma forma bem prática, como o link, né? Então, é um arquivo que geralmente não pesa, você vai trazer tudo ali e vai funcionar tudo bem bacana. Quando vai exportar, daí ele pensa como se fosse uma renderização, ele exporta todo esse material gráfico com as configurações que você quer. Então é bem interessante, porque você já vai visualizando várias páginas, né? É possível fazer isso no Photoshop e é possível fazer isso no Illustrator, mas você vai limitar sempre o peso desse arquivo, né? Porque quando você leva um desenho para dentro, você faz alguma coisa ali dentro daquele arquivo, ele é o arquivo daquele conteúdo. E o InDesign, ele é um gestor, né? Ele é um maestro. Então, que coloca todos esses arquivos ali apenas para organizar eles. Então, você tem até uma visualização um pouco mais fraquinha, né? Para você apenas arrumar, colocar o texto, colocar toda aquela ideia em ordem no seu devido espaço. Então tem guias para te ajudar, né? Você não colocar nenhuma arte na borda. Tem essa parte que dobra, né, do livro. Então ele vai mostrar ali tudo para você e fazer, quando exportar, vai ter a qualidade necessária. Então é bem bacana esse programa. O interessante é pensar, geralmente, na composição dos conteúdos, né? Então uma das coisas que é aconselhável fazer, então, colocar retângulos dentro da tua arte, né? Seja um painel, seja uma revista. Primeiro você pensar aonde que você vai colocar cada coisa.
Daí você vai movimentando e também isso te ajuda a resumir os conteúdos. Porque às vezes, por exemplo, no TCC você tem muito conteúdo para apresentar, para demonstrar, e você também não vai fazer algo tão maçante. Então você tem que prever os espaços que precisa. Então, vamos dizer que você tem que apresentar todo o projeto em 4 pranchas. Aí você vai prever que algumas coisas vão ter que ser mais apresentadas e outras que vai ter que ser mais resumidas. Então tem pranchas que não podem ser só imagem, né? Ali tem que ter imagem, tem que ter comentário, tem que estar apresentando mesmo aquele material. E tem pranchas que também não é só leitura, né? Então a leitura que você tinha em um texto, talvez você transforme aquela ideia em um desenho e mostre por quê. Então, tem várias formas de você apresentar mais visivelmente as ideias para que elas aconteçam, né, de uma forma mais fácil de entender e que o leitor veja de primeiro e já entenda como se concebeu cada projeto. Então, vai ser deixado no link alguns vídeos que mostram como faz cada desenho, né, dentro do Photoshop, dentro desses programas. Então, que é uma coisa bem fácil, que na verdade você tem que se organizar através de layers. Então, você, para produzir um esquema axiométrico, você vai ter que exportar lá do CAD, vai ter que exportar do SketchUp a vista que você quer representar e melhorar ela utilizando essas ferramentas. Depois que você finaliza todos esses arquivos você importa dentro desse programa para você montar propriamente o painel. Então é interessante você colocar no painel formas geométricas, organizando primeiramente o conteúdo. Então você faz lá, vamos pensar uma A4, por exemplo. Você coloca lá um quadrado, lá em cima um retângulo, que seja o título. Você coloca lá embaixo um retângulo que vai ser preenchido com o rodapé com as informações, por exemplo. Aí você vai colocar as colunas que você quer colocar texto, ou algum esquema, aonde que vai ser a planta, e aonde que vai ser a tua imagem, onde vai ser o teu corte. Então, primeiro você organiza esse espaço, para você poder também fazer de uma forma mais resumida. Então, você primeiro pensa no macro. Então, vamos dizer que a tua apresentação de um projeto tem que ser no máximo 4 pranchas. Então você primeiro vai ter que organizar o espaço para todo esse conteúdo, porque daí você sabe que, por exemplo, nas primeiras pranchas, que é um material mais denso, talvez um estudo, mais texto e tal, você vai ter que resumir para caber naquele espaço, né? E também lá nas últimas pranchas não ficar também só pranchas de imagens. Então é interessante ir apresentando mesmo o teu projeto e quando chegar nas imagens você faz essas chamadas de comentários, né? Então basicamente essa parte de diagramação, de pranchas, de painéis, seria propriamente a tua apresentação do teu projeto, só que sem você estar apresentando ele, né? Então a prancha ela tem que se autoexplicar. Então é interessante que você desenhe os conceitos, que você desenhe os detalhes do teu projeto, explique o porquê das escolhas, para que o leitor consiga visualizar desde do pensamento da ideia até a concepção do projeto e ver ele praticamente edificado, né, através ali de um render. Então sempre lembrar de todos os requisitos mínimos de representação gráfica. Então você pega a representação gráfica do desenho CAD, ele vai ter que ter todos aqueles detalhes que foi mencionado. Espessura de linha, visibilidade. Aqui dentro dos painéis, a escala ela não é tão importante porque não vai ter ninguém com um escalímetro ali medindo. Porém, você tem que ter uma escala gráfica, algo para a pessoa se referenciar. Eu não sei se às vezes aquilo, um elemento é pequeno, é grande, então eu preciso da escala gráfica. Os mapas precisam ter legenda, título, norte, né? Uma coisa básica, né? Então, a representação de cada elemento dentro do painel precisa ser levada em consideração. Então, dentro de imagens, a humanização é muito importante. Nos desenhos que você tenha
legenda de cor e tal, você faz ali um resumo então daquilo. Em alguns fluxogramas você também pode setorizar o fluxograma, às vezes é muito complexo. Então tudo para que seja muito fácil de entender. Então é praticamente uma apresentação desenhada que você vai colocar no papel e que de primeira vista você já consegue entender e ler o teu projeto. Então seria isso. Tem bastante vídeos na internet, né, para mostrar como que faz essa diagramação inteira, né? Os links vai ser deixado. Então dessa vez eu não tenho nenhum template para passar, porque são arquivos bem pesados assim, e nada mais é do que trazer esses conteúdos, né? Como eu falei, o texto, o fluxograma, o croquis, a planta baixa, a elevação, a imagem de modelagem, algum esquema e a renderização, você vai trazer tudo para dentro de um arquivo e apresentar ele de forma dinâmica. Então não tem muito segredo. E a criatividade é livre para você montar o design da tua apresentação. Então basicamente seria isso. Espero que tenham gostado e eu vou colaborar para ajudar vocês. Caso tenham dúvidas, podem entrar em contato. Um abraço e boa semana de estudo.